Oi, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live, a esse espaço. Quero convidar você a se achegar, pegar seu copo d'água, tá pertinho aqui da gente, nessa noite tão especial. Desculpa. Onde a gente vai compartilhar conhecimento, né? Só um minuto, gente. Conhecimento que transforma, que liberta vidas. Eu quero convidar você para isso. Eu quero compartilhar aqui com você hoje algo que tem transformado a minha vida, que tem trago grandes transformações no meu coração. E esse é o objetivo da live aqui hoje. Hoje eu vou explicar para você o que é constelação familiar. Eu vou explicar isso para você do zero. Vou explicar isso para você com uma linguagem bem simples, para que você possa compreender. E por que eu estou falando isso? Porque a constelação familiar, ela tem uma linguagem, né? Quem já conhece da constelação sabe que ela tem uma linguagem. E aí eu quero trazer isso para você hoje de uma forma bem simples, com uma linguagem bem acessível, para que você consiga entender a importância disso, como isso pode mudar a sua vida, como isso pode afetar os seus relacionamentos, tá bom? Então a ideia aqui é ser o mais claro possível, para que você compreenda o que é. E por que eu quero trazer isso? Porque a constelação, ela mudou a minha vida, né? E eu penso que aquilo que é bom para mim é bom para o outro, a gente precisa compartilhar isso, né? Então eu quero compartilhar com você isso aqui, que tem transformado a minha vida, tem mudado a minha história. Apesar de alguns conhecimentos que eu já tinha, que eu já achava que era bom, mas conhecimento nunca é demais, né? E é bom quando a gente se permite conhecer, experimentar coisas novas, porque pode ser que ali esteja o segredo, a resposta que a gente tanto procura. E eu achei algumas respostas que eu nem sabia que eu precisava. Talvez você esteja aqui hoje assim também nessa situação, tá? Então eu quero dizer para quem que é essa live aqui hoje, tá? É para você que está com dilema, tem algumas perguntas aí que você não consegue responder, encontrar respostas para você. Para quem está com dor na alma, no coração, para quem tem planos e tem projetos e não consegue colocar em ação, para quem trabalha, mas não consegue conquistar. Essa live é para você que tem relacionamento que não dá certo, ou quando tem, sempre tem conflito, sempre tem briga, sempre tem decepção. Essa live é para você que tem problema com filhos, que por mais amor que você tenha, por mais carinho que você tenha, você não consegue ter um bom relacionamento com seus filhos. Essa live é para você que tem dor que nunca passa, seja ela uma dor física ou seja ela uma dor emocional. Essa live é para você que se sente culpada por alguma coisa. Essa live é para você, tá? Então, se você se encaixou em alguma dessas situações aqui e algumas outras que eu vou trazer, tenho certeza que essa live vai ser bênção para a sua vida, tá? Eu quero te convidar, para quem já participou de live comigo, né? Se eu já abençoei essa vida de alguma forma, para você me ajudar a notificar os meus seguidores que eu tô online, apertando o coraçãozinho, por favor, porque nem todo mundo recebe a notificação, né? E aí quando a gente aperta o coraçãozinho lá para poder curtir, o Instagram notifica eles, tá bom? Eu já quero te pedir esse favor pra gente poder começar, tá? Então eu vou começar falando sobre o básico da terapia, porque talvez você tá aqui ou vai acessar depois, e você nunca fez terapia, não sabe como é que funciona, para que funciona, ou tem alguma resistência, tem algum bloqueio com relação à terapia. Porque constelação é uma forma de terapia, né? Então, geralmente quando a gente está com algum problema, a gente vai procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, a gente vai levar para ele uma questão. E aí ele vai começar a investigar essa questão. Investigar o porquê dessa dor, o porquê desse sintoma que você apresentou para ele, quando foi que começou, quando foi que você percebeu, em que momento, qual foi, o que você sentiu. Ele vai começar a investigar. O propósito do terapeuta, além de resolver a sua questão, é descobrir aonde começou, qual é a origem do problema. Porque geralmente a pessoa chega no consultório e ela fala assim, eu tô com ansiedade.
né? E ela acha que tem que resolver o problema da ansiedade. Só que a ansiedade é só um sintoma. A insônia, ela é só um sintoma de um problema maior. Então o terapeuta, ele não vai focar no seu sintoma. Isso é importante, né? Mas isso vai ser sanado quando a origem do problema for tratada, tá? Então, por que às vezes as pessoas vão no psiquiatra, recebem medicamento e dá 2, 3 meses ela para de tomar a medicação? Pô, vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô com um barulho aqui no meu vizinho. Mas eu acho que agora vai dar bom. Então, por que às vezes as pessoas vão pro psiquiatra e tomam remédio, recebem medicação e elas param de tomar depois de um tempo? Porque o sintoma passa. Ela começa a voltar a dormir normal, ela consegue fazer as coisas dela normalmente, consegue voltar a comer, consegue viver, consegue voltar a viver normalmente. E aí o sintoma passou, ela para de tomar remédio. Só que o que vai acontecer daqui a um tempo? O sintoma vai voltar e vai voltar pior. Porque o que a pessoa tratou foi só o sintoma, né? Então, quando ela tiver numa situação em que ela tiver um gatilho que vai ativar a origem do problema, esse sintoma vai voltar, entendeu? Então, vamos supor que ela tomou um susto num dia, se assustou, acordou assustada, e aí depois que aconteceu isso, ela voltou a sentir insônia, voltou a ter um problema. O problema não é o susto, o problema não é a insônia, está na origem. E é isso que o terapeuta vai buscar descobrir, qual é a origem do problema, né? E eu costumo dizer para o pessoal que vai lá no atendimento, que vai lá não, que vem aqui, né, que é online, que a resposta sempre está dentro de nós, né? O terapeuta, ele não faz milagre. Você não vai chegar num ambiente terapêutico e ele vai ter a resposta para você. Não, ele vai te ajudar a encontrar a resposta que está dentro de você. Então, a terapia, ela acaba de alguma forma sendo limitada, porque depende do quanto que o cliente está disposto a falar, a entregar das suas verdades, das suas dores, né? E geralmente algumas pessoas são resistentes, outras não têm problema de falar, mas muitas pessoas são resistentes, né? Então, se for uma pessoa que não está muito disposta a comunicar aquilo de verdade que ela está sentindo, se ela não estiver disposta a ir profundo naquele sentimento, naquela questão, pouca coisa o terapeuta vai conseguir fazer, né? Porque depende dessa entrega, tá bom? Então, qual é a diferença da terapia tradicional para a terapia da constelação? Antes de eu só fazer uma observação aqui, tô olhando para baixo porque minha cola está aqui, tá? Tem como fazer uma live boa dessa, tanta coisa legal que eu preparei para vocês sem ter cola, tô olhando para baixo por causa disso, tá bom? Então, a terapia é para isso. Só que hoje em dia já existem várias abordagens, né? Já existem várias formas de você fazer terapia. Então, tem terapia comportamental, tem a psicanálise, tem a familiar, tem a psicologia, que também é uma forma de psicoterapia. A diferença é o método, a forma como o profissional vai te atender. Qual é o instrumento que ele vai usar, né, se a abordagem dele tiver algum instrumento, algum recurso, para poder te atender, tá? Mas todos vão tratar em comum da mesma coisa, da sua mente e do seu coração. Todos vão ter o mesmo trabalho. A diferença é a forma com que eles vão fazer isso, ok? E por que é importante a gente trabalhar a nossa alma? Porque a nossa alma, ela é o centro do nosso corpo. Não é o mais importante, porque o mais importante é o nosso espírito, mas ela é uma parte fundamental. Quando uma mulher, principalmente, que é quase em tudo emocional, né, ela está estressada, aborrecida com o marido, ela se cansou, enfim, seja o motivo que for, que ela estiver emocionalmente abalada, ela provavelmente não vai ficar bem no seu físico. Você vai começar a dar sintomas, ela vai começar a sentir coisas, né? Para quem tem uma espiritualidade, uma religiosidade, se a pessoa brigou em casa, ela chega no culto, ela não consegue nem prestar atenção no culto. Não é assim? Ela tá ali, mas tá com a cabeça em casa, num problema, num aborrecimento que teve com a mãe, com o pai, com o vizinho. Por quê? Porque a alma, ela mexe com a gente, né? Então, se você ainda não fez nenhum tipo de terapia, ou fazendo literalmente o acompanhamento terapêutico,
ou tomando conhecimento sobre você, sobre como você funciona, eu te indico a fazer porque isso é muito importante, tá? Então, como a constelação funciona? Qual é a diferença da constelação para as outras abordagens? Primeiro, eu preciso te dizer que a constelação ela é um instrumento, tá? Ela é um recurso que a gente usa no atendimento terapêutico. Ela é uma ferramenta que a gente vai usar dentro da sessão, tá? Então, geralmente em algumas abordagens, você deve ter ouvido falar sobre hipnose, né? Desculpa. Algumas das ferramentas de outras abordagens que se usam é a hipnose, tem a imagem, tem terapeuta que te mostra a imagem, e aí ele vai te perguntar assim, me diz o que isso significa para você, o que vem à sua mente quando você vê essa imagem. O que isso diz? Isso fala de um recurso que ele usa, de um instrumento que ele usa para trabalhar a sua mente, a sua psique. Então tem a regressão, tem a hipnose, tem os desenhos, tem as falas. São técnicas, são ferramentas, tá? Que os terapeutas usam para fazer o seu trabalho, desenvolver aquilo que eles precisam em você. A constelação também é um recurso, também é um instrumento, é uma ferramenta que a gente usa dentro da sessão de terapia para conseguir olhar para a sua questão, para o seu problema. Tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo entender? Tá? Então, assim como todo recurso e assim como toda terapia, a constelação não faz milagre, né? Não existe nenhum recurso ainda que pelo menos eu saiba, nenhuma técnica que você chegue lá e ela resolva seu problema instantaneamente. Não existe isso, né? Mas a constelação ela vai te ajudar a olhar para o problema, a identificar o seu problema. E o que isso tem de ganho, né, em comparação com as outras? É que nas outras, o médico depende que você fale para que a gente descubra a origem do problema. Na constelação, não. Se você estiver disposta a fazer a sessão de constelação, a gente simplesmente vai fazer uma sessão, né? E já na primeira sessão a gente consegue olhar para a origem desse problema, tá? Uma observação. Isso aqui não diminui a importância do acompanhamento terapêutico, tá? Isso aqui não diminui a necessidade de você estar com um terapeuta, fazendo um acompanhamento. Isso é muito importante. Só que tem casos em que você simplesmente chega numa sessão, você olha para aquilo, fala sobre aquilo, tem o conhecimento do que você precisa fazer, de como você precisa se mover e acabou, você não precisa fazer mais nada. Outros casos, você vai começar olhando para a situação, para o problema, e você vai precisar de um acompanhamento terapêutico, tá? Então, tem pessoas que elas fazem a constelação familiar e depois ela vai para um psicólogo, caso o próprio constelador não tenha isso, porque não são todos os consteladores que fazem acompanhamento terapêutico, tá bom? Alguns consteladores fazem a sessão e depois ele vai marcar com você algumas sessões a mais só para fazer a terapia, só para fazer a fala e comentar sobre aquilo. Outros não. Outros vão fazer só a sessão da constelação e vão te encaminhar, se for necessário, para o psicólogo, para o psicanalista, ok? Então, estou explicando para você a base, literalmente a base, de forma bem clara para que você entenda. Então, já falei que o fato da constelação te dar na primeira sessão a resposta, te mostrar, né, a resposta, o porquê desse problema, não isenta você de ter um acompanhamento, caso você ache que precise, tá? Uma outra coisa é o seguinte, que nem tudo é assunto para constelação, ou pelo menos depende do momento, porque, por exemplo, uma pessoa que acaba de perder um parente, né, e ela quer constelar, não tem como fazer essa sessão de constelação com ela, porque ela está vivendo aquele luto, ela está no momento de dor. Então, esse não é um momento apropriado para ela fazer isso. Agora, por exemplo, uma outra situação é, se essa morte, se esse luto dela é uma coisa recorrente, aí sim é importante ela fazer. Não na hora, não durante, porque todo mundo que perde alguém, que passa por um luto, tem um momento, tem uma fase. Depois desse tempo, eu acho interessante. Eu vou te dar exemplos de casos em que lutos são importantes constelar, tá? Porque luto não é só quando você perde alguém que morre, gente, literalmente. Luto é quando você se separa, né? Quando o filho sai de casa,
Para muitas mães, o filho sair de casa é um luto, né? É uma dor. Então, todo luto recorrente, repetitivo, é importante olhar. Então, vamos supor, se a mulher já casou 30 vezes e separou, isso é uma repetição. Exagerei aqui no 30, né? Isso é uma repetição. Não é normal que uma pessoa se case 5, 6 vezes e sempre se separe, tá? Tô dando exemplos aqui para que você entenda. Uma outra situação que pode acontecer são doenças. Todo mundo na família tem o mesmo tipo de doença. Então, por exemplo, a tia morreu de diabetes. Aí a pessoa quer procurar um atendimento porque ela está em luto. Tá bom, naquele momento não é necessário ela olhar para isso. Não tem como por conta da dor, né? Ela não vai estar em condições. Mas aí, depois de um tempo, ela para e pensa assim, peraí, mas a mãe já morreu assim, a avó já morreu, esqueci a doença que eu falei. Acabei de dar um exemplo, esqueci a doença, gente. Vou falar diabetes, que eu não sei se foi essa, tá? Então, vamos supor, a tia morreu de diabetes. Aí, ela se lembra que a avó morreu de diabetes. A outra tia morreu de diabetes. Isso não é normal, tá? Isso não é uma coisa natural. Existe uma repetição, um padrão acontecendo dentro dessa família. Isso são coisas que a constelação trata. São assuntos que a constelação olha, tá? Outros exemplos aqui que eu quero te dar muito importante, porque pode ser que você não se veja um, mas você conheça a história de alguém assim. Mas eu vou dar aqui, vou abrir bem aqui os exemplos, porque provavelmente você vai se achar em algum. Então, aniversário de morte, o que é isso? Sempre no mês de janeiro alguém da família morre, tá? Ou sempre no mês de fevereiro alguém sofre acidente. Ou todo o primeiro bebê da mulher da família morre. Vocês estão entendendo? Ou tô indo rápido demais? Me fala para eu saber se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Eu tô falando de repetições dentro de uma família, tá? Pessoas que vivem a mesma situação. Então, todos os homens da família, quando está entre 20 e 30 anos, o homem morre. Ou então, todos os homens têm a mesma doença. Todos os homens são viciados. Estou dando exemplos, tá? Grava isso aqui que eu vou te falar agora. Toda repetição em uma família é uma denúncia, ok? Valeu, obrigada, Taylor. Toda repetição em uma família é uma denúncia, tá? É uma denúncia desse sistema que algo está errado. Eu usei o termo sistema aqui, mas em outra ocasião eu explico o que é, tá? Então, já falei aqui, né? Questões financeiras, tá? Toda família tem o mesmo padrão financeiro. Ninguém consegue receber mais de um salário mínimo. São exemplos que eu estou dando. Toda mulher na família é traída. Repetições. Então, pronto. Já dei alguns exemplos aqui, bastante, né? Sobre repetições para você entender. Comecei a falar sobre luto e entrei na repetição. Então, toda repetição em uma família é uma denúncia. E essas coisas a gente olha na constelação, a gente consegue observar, tá? Então, a terapia, todas elas têm uma base, né? Para tratar a sua questão. O psicólogo, por exemplo, você vai lá falar para ele que está com depressão, ele vai usar a ciência para trabalhar isso. Ele vai observar, vai buscar no conhecimento que ele teve científico, de como que a ciência trata a depressão, o que eu preciso fazer, qual é a orientação que eu tenho científica para tratar essa questão, tá? A psicanálise também usa da filosofia, a partir da teoria de Freud, que era um neurologista e psiquiatra, para poder te orientar em como vai tratar a sua questão. A psicanálise tem muita questão de sonho, né? Freud falava muito sobre sonhos. A constelação, que é o que eu estou trazendo para vocês hoje, te ensinando também, funciona assim, tá? É uma base filosófica também, assim como a psicanálise. A diferença é que a teoria é de Bert Hellinger, que era pedagogo, missionário, psicanalista, várias outras coisas, missionário também, tá? Então, o Bert, ele promoveu a lei sistêmica. Deixa eu baixar minha cola aqui que tá escorregando, peraí. Ele promoveu as leis sistêmicas, tá? Que é a lei do pertencimento, ordem e equilíbrio. Eu não vou adentrar muito nessa questão agora, porque eu vou fazer lives falando especificamente sobre cada uma delas, tá?
mas ele promoveu as leis sistêmicas, ou chamadas ordens do amor. O que isso significa? Essas leis são leis que preservam a nossa vida, né? Que preservam o bem-estar da nossa vida, que fazem com que a gente viva bem. É igual a lei da Bíblia, né? Que para você viver uma vida boa, para que você tenha uma vida saudável, você precisa observar as leis, né? A lei bíblica, assim como a lei de Bert, não depende de você acreditar, de você aceitar, de você ter uma religião. Não depende disso, ok? Elas simplesmente existem. Elas governam a vida. Quer você aceite, quer você não, quer você concorde, quer que você não, a lei tá aí. É igual a lei do mundo. Você pode não concordar que se você roubar uma loja, você vai ser preso. Mas não precisa você concordar, a lei tá aí, não é? Então, se você roubar, você vai ser preso, vai pagar por aquilo. Funciona da mesma forma, tá? Então, a lei bíblica é uma lei espiritual, uma lei da própria vida. Assim como a lei sistêmica, que é da constelação que eu estou ensinando para vocês, é a lei que rege a nossa alma. É a lei que rege os nossos relacionamentos, tá? Então, por exemplo, eu gosto de falar isso, né? Eu não consigo não falar da Bíblia, ainda que seja um assunto emocional, né? Quando a gente fala de lei, as leis não existem porque Deus é mau, né? E tá, não, vou esperar, vou falar da Tailane, que a Tailane comentou aqui, vou esperar a Tailane ir lá pecar, fazer alguma coisa errada, porque ela é má, porque eu sou mau e quero castigar. Não, é ao contrário, né? Nós é quem somos maus. E Deus, sabendo da nossa maldade, ele fala assim, ó, para proteger esse povo da própria maldade deles, eu vou colocar essa lei aqui, ó. Não mata, porque senão você vai morrer também. Não fere, porque senão você vai ser ferido. Não trai a sua mulher. Então ele vai colocando limitações, né? Não é limitações, porque Deus não quer limitar a gente em nada. Ele vai colocando as leis que servem de proteção para nós mesmos, né? Não tem a ver com regra, com eu posso ou não posso. É uma lei de amor, já até falei sobre isso aqui, tá? Então a lei sistêmica, que são as leis que é a base que eu falei que a gente olha para tratar, para usar a constelação, é a mesma coisa. Só que ela fala da nossa alma e dos nossos relacionamentos, tá? Então eu vou dar o exemplo aqui de uma situação, de uma das leis que é sobre pertencimento. Queria que você pensasse aí e você me respondesse. Você tem a sua família, né? Ou um grupo aí de trabalho que você participa. Vamos supor que todo mundo dê ideia. Vamos fazer um lanche final de semana, vamos sair final de semana. Aí todo mundo fala assim, vamos ali no outlet. 9 da família fala assim, vamos ali no outlet, vamos lá. Aí uma só você não quer ir lá e quer no outro shopping. Como você se sente quando você tem uma opinião diferente disso? Alguém quer me responder? Pode ser esse exemplo aqui, né? Que eu tô te dando, ou pode ser qualquer outra situação. Em que você viu a sua família, vou usar a sua família como exemplo, tá? A sua família propondo algo, fazendo algo, e você quis fazer diferente. Como você se sentiu? Como você se sentiria? Né? Tem algumas pessoas que, dependendo do que for, ela consegue dizer, não, de boa, vamos, gente, eu não quero. Mas tem situações em que você se sente mal por fazer diferente do que a sua família faz. E é sobre isso que a lei do pertencimento fala. Ela fala que todos nós queremos fazer parte de algum lugar. Isso é uma necessidade nossa, natural, de pertencer. E que para pertencer nós somos capazes, se sente mal, a Tailane falou, né? Que para pertencer nós somos capazes de qualquer coisa, sejam coisas boas ou coisas ruins. Você quer ver um exemplo de uma coisa ruim? Aquele povo Hamas, né? As crianças nascem ali sendo ensinadas sobre isso. Né? O povo do Islã, eles têm uma cultura sobre isso, um ensino. Eles nascem já sendo doutrinados dessa forma. Como você acha que uma criança ou mesmo um homem que cresça, quando ele crescer, se ele pensar em fazer algo diferente daquilo que ele foi ensinado a vida toda, como você acha que ele consegue sair daquilo? Provavelmente ele não vai conseguir. Por quê? Porque a lealdade dele aquele sistema é muito maior
ainda que seja para fazer uma coisa ruim, entende? Na minha ótica e na sua, é claro, é uma coisa horrível, né? Mas para quem tá lá, para quem nasce lá, ele não pensa em fazer outra coisa a não ser aquilo. Porque ele sabe que se ele sair, ele vai ser rejeitado. Ouve isso. Se ele sair daquilo, se ele não fizer igual, ele corre o risco de ser rejeitado, de ser excluído daquele sistema. E isso o ser humano não resiste. Isso para o ser humano é muito importante. É muito mais. Gente, isso aqui é muito mais do que a mente. Não é racional, tá? A gente está falando sobre alma, sobre o nosso coração. A nossa alma não suporta a ideia de não pertencer a grupo nenhum, principalmente ao grupo familiar. Seja esse grupo fazendo algo bom ou algo ruim. O importante para a alma é: eu preciso participar. O que eu preciso fazer para participar? No caso deles, é uma coisa ruim, né? Mas eu já quero convidar você a pensar aí na sua família. O que de tradicional a sua família faz? De todos os costumes que você faz, ainda que você não queira. Ainda que você não gostasse tanto. Comece a pensar aí, né? E por que você nunca conseguiu fazer diferente? Tá bom? Já tô aqui abrindo a tua mente para você pensar. Por que será que é tão difícil eu conseguir fazer uma coisa diferente da minha família? Tá? Então, o que você precisa saber? A lei sistêmica, que é a base que a gente usa, de conhecimento que a gente usa, ela não trata você como indivíduo. Não existe a possibilidade de você conhecer sobre constelação, sobre a lei sistêmica, pensando assim: vou lá olhar por que eu não consigo ter filhos. Que também é uma situação que a gente olha, né? Achando que esse problema é só seu. Por quê? Porque a lei sistêmica, ela ensina sobre você. A palavra sistêmica já fala sobre isso, né? Sobre você estar conectado a pessoas. Sobre os vínculos que você tem. Então, ela vai tratar da sua questão dentro do sistema que você faz parte, olhando para as pessoas que você se conectou na vida, principalmente a sua família de origem, tá? Então, olha o sistema que ela vai falar que tudo aquilo que você faz sozinho impacta a sua família, seu sistema. E tudo aquilo que acontece no seu sistema familiar também traz impacto para você. É igual o seu corpo, né? Que também é um sistema. Se o seu rim para de funcionar, como é que o seu corpo reage? Os outros órgãos vão começar a fazer um esforço a mais, né? Porque algum rim ali sofreu alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Então, os outros órgãos vão começar a gastar uma energia a mais, já não vai funcionar tudo normalmente. Por quê? Porque um dos membros foi afetado, foi ferido, sofreu alguma coisa, ok? Da mesma forma, a visão sistêmica fala sobre a nossa vida. Que não existe um ser individual só, uma questão só sua, mas existe a sua questão dentro do seu sistema, dentro da sua família, porque todos nós estamos conectados. Existe um fio invisível que nos une, seja gente de perto, seja gente de longe, seja se você gosta, se você não gosta, se você concorda ou não concorda, esses fios existem, as conexões existem, né? E nós fazemos parte, nós estamos todos conectados. Vou dar um exemplo de uma situação real muito interessante, talvez você já tenha ouvido alguma história assim. Eu estive com uma conhecida e ela não conhecia o pai dela. Ela, desde que nasceu, não conhecia o pai, né? E aí ela começou a buscar, depois de adulta já, saber sobre ele, saber a cidade, se estava vivo, se estava morto. Ela descobriu que ele estava vivo, correu atrás para poder encontrar. Era uma cidade pequena, e aí ela começou a chegar nos lugares mais públicos, né, populares do bairro, para perguntar sobre o nome do pai, perguntar se o pessoal sabia. E ela contou que conforme ela ia chegando nos lugares, as pessoas olhavam e falavam assim: você é filho de fulano, né? E ela começou a se assustar, porque todo lugar que ela ia, a maioria das pessoas falava assim: cara, você é filho dele, você fala igual a ele, seu jeito aí. E ela falou de um jeito dela específico, né, que eu sei que ela tem, e ela falava assim: não, as pessoas diziam que esse jeito aqui que eu tenho é totalmente do meu pai, né? A forma dela falar, o jeito dela era o mesmo do pai, apesar dela nunca ter visto, não ter conhecido. E por que disso? Porque existe um vínculo. Aí você pode falar assim: tem a questão da genética, né?
tá? A genética fala de cabelo, cor de pele. É muito mais do que isso. A gente está falando sobre comportamento. Os comportamentos dela, o jeito dela era igual ao do pai. E a epigenética já fala sobre isso, mas eu não vou nem entrar aqui nesse detalhe, né? Que a gente se comporta, que a gente age de acordo com os membros da nossa família, da nossa ancestralidade. Isso aqui não tem nada de místico, tá? Falando seus familiares, de pessoas que vieram, seus antepassados. Pronto, vou trocar a palavra para ficar mais clara para você. Então, usando o exemplo dessa pessoa que eu falei, existe uma informação interna dentro de nós. Existe uma memória que todos nós carregamos dos nossos antepassados. Sejam eles muito longe ou sejam eles de perto. Seu bisavô, se você tem bisavô vivo, se você é avó, todos nós carregamos essa memória, ok? E as memórias definem o nosso comportamento. Quero que você preste bem atenção nisso. As memórias definem o nosso comportamento. O que a constelação faz? Ela vai ajudar você a acessar essa memória. Então, vamos supor, essa minha conhecida que eu falei do exemplo do pai, né? Porque é muito interessante que a gente acha que a gente só imita a família na forma de fazer bolo, né? Pensa aí, que você deve fazer, ou vou chutar, ou você faz comida igual, você pendura a roupa igual, você bota os filhos para dormir igual, alguma coisa você imita aí, da sua mãe que você aprendeu, seja de quem criou você. Aí a gente se limita a pensar que a gente só imita as pessoas em coisas que nós fazemos no dia a dia da nossa rotina. Sendo que é muito mais profundo que isso. Nós repetimos em falas, repetimos em sentimentos, repetimos em escolha de vida, escolha de casamento. Nós repetimos em muitas coisas. Porque existe essa memória dentro de nós. E eu vou tornar a falar, você gostando ou não, você tendo conhecido ou não, se você foi adotado ou não, nós já nascemos com essa informação dentro de nós. Então, você pode repetir sentimento. Tem gente que tem medo de algumas coisas que nem sabe o que tem medo. Tem gente que tem fobia de estar em lugar apertado, de pegar elevador, nunca passou por nada, mas sempre teve medo. Sempre se percebeu com essa fobia. Tem gente que repete a dor, tem a dor na perna igual a da avó. Eu tenho problema de expressão igual a não sei quem, tá? Tô dando aqui outros exemplos. Tem gente que imita na profissão, que repete na profissão. Você deve conhecer alguma família em que todo mundo, por exemplo, é professor. Ou que todo mundo é diarista. Ou que todo mundo é advogado. São repetições, tá? E eu já falei lá atrás, né, no começo, que repetições são denúncias, ok? Então, tem a questão da saúde. Vou dar um exemplo da saúde aqui, que é: todo mundo na família tem depressão, ou teve depressão. Em algum momento da vida, todas as pessoas tiveram depressão. São repetições. Então, eu quero alertar você sobre esses padrões, sobre essas repetições na família. Na constelação, nós chamamos de lealdade, né? Uma geração vai seguindo a outra, vai repetindo as mesmas coisas, as mesmas escolhas, os mesmos sintomas, tá? E aí, mesmo que você não goste, né? Como eu falei aqui, porque a gente está conectado, isso vai acontecer. Assim como também, na questão espiritual, nós não pecamos como Adão e Eva, nós não estávamos presentes lá no Éden, mas até hoje nós colhemos consequências por conta desse pecado, né? A diferença de hoje em relação a esse pecado de Adão e Eva é que alguns já viram que alguém já veio resolver esse problema, que foi Jesus. Alguns já tiveram a consciência de que Jesus já veio, já pagou o preço do pecado e que não tem mais condenação. Quem viu isso, acessou isso, agora é livre para viver a sua vida sem mais se sentir culpado, sem sentir dor, sem se sentir pesado.
Quem ainda não viu isso, não acessou, ainda vive a vida com dor, com culpa, com sacrifício, com peso. Então, ver, tomar conhecimento, te liberta. Te libera para você ver o seu destino. Acessar informações pode mudar a sua história. E todas as informações estão aí disponíveis. A diferença é que alguns escolhem acessar, outros não. Entendeu? Então, as leis sistêmicas, a constelação ela vai fazer isso. Ela vai possibilitar você a ver. Ver o que, Tami? Ver as suas memórias. Não literalmente todas elas, né? Mas relacionado ao seu problema, à sua questão, ela possibilita ver. Foi isso que eu consegui ver. Ver o porquê que eu não estava conseguindo avançar com algumas coisas que eu tinha. Né? Como eu falei no vídeo hoje, que apesar de alguns esforços, nada acontecia. Né? Por quê? Por que sempre dessa doença? Porque a gente precisa começar a se fazer perguntas. Porque as respostas estão aí. Mas às vezes dá trabalho pesquisar e se informar. Ou o medo nos trava. O medo que às vezes nem é seu. Né? Então a gente precisa começar a se fazer pergunta. Por que aqui em casa é assim? Por que todo mundo aqui em casa vive assim? Por que ninguém consegue sair e fazer uma faculdade? Por que ninguém consegue ter um dinheiro a mais? Por que todo mundo aqui em casa bebe? Entendeu? A gente precisa começar a se fazer perguntas e se permitir conhecer coisas que vão nos dar respostas. Ok? Então, a lei sistêmica ela vai falar esqueci o nome de Jesus. Ordens do amor, ou elas vão nos mostrar que não existe um problema meu e seu pessoal, mas que eles estão relacionados às questões de origens, que depende da forma como nós estamos no nosso coração com essas pessoas, para que a nossa vida flua, para que as coisas vão bem. E a Bíblia vai falar sobre isso. E por isso que eu gosto de constelação, à luz da Bíblia. Porque ela vai falar exatamente sobre isso. Quando o versículo fala sobre honrar pai e mãe, ele fala assim, ó. A gente fala só honrar pai e mãe, né? Mas o versículo diz assim, ó. Honre seu pai e sua mãe, para que você viva bem em tudo e para que você viva por muitos anos de vida. Né? Tô só mudando a tradução aqui, tá? Mas o sentido do versículo é esse. Honrar pai e mãe, para que você viva bem e para que você tenha longos anos de vida. Então, eu entendo que nesse versículo existe uma condição aqui. Né? Qual é a condição para que eu viva bem? Honrar pai e mãe. Então, eu preciso honrar as pessoas. Ele fala sobre como eu me posiciono diante dessas pessoas para que a minha vida, para que as coisas para mim vão bem. E é claro que a gente não vai fazer isso de uma forma maldosa, intencional, ou não é manipular, né? Não é isso, porque não tem como manipular, não tem como manipular o sistema. Não tem como manipular a vida, né? A vida não dá para se manipular. Nosso coração, a nossa alma, ela é clara, sincera. Então, não teria como fazer isso. Mas a Bíblia vai estar mostrando que existe uma condição. Como se ela dissesse assim para nós, existe uma regra. Um caminho para você ir bem na sua vida. Quer ir bem na vida? Honra seu pai e a sua mãe. Então, isso mostra, afirma, atesta o ensinamento da lei sistêmica, que nos mostra que nós estamos conectados. E que o resultado da minha vida não depende só do meu querer. Não depende só da minha boa vontade, do meu bem-estar. Mas depende de como está a minha relação dentro do meu coração com relação aos meus familiares, com relação às pessoas que eu estou conectada, com os vínculos que eu tenho. E nem adianta a gente pensar aqui e falar assim, porque honrar pai e mãe é cuidar da minha mãe e do meu pai quando eles estiverem velhos. É levar sempre no médico quando precisar. Porque às vezes faz isso, mas faz isso com raiva no coração, querendo jogar na cara do pai, que não cuidou na infância. Então, fazer por fazer não está dizendo nada. Porque a vida não dá para manipular. Entendeu? A gente fala assim, eu vou honrar. Não, quando precisar, eu vou ajudar. Mas vai falando pelos cotovelos.
querendo jogar na cara várias coisas e achando que isso é honrar. Não é honrar, gente, né? O buraco é bem mais embaixo sobre honrar, tá bom? E aí, já caminhando aqui pro final, deixa eu abaixar aqui, que eu fui falando e esqueci de abaixar. Tá, então eu já falei pra você, e tô no final mesmo. Então eu já falei pra você que a ferramenta, ela é um instrumento, né, da sessão terapêutica, da terapia sistêmica. Assim como a endoscopia. Por que a gente vai no médico? Porque eu esqueci como o médico fala endoscopia. Por que a gente procura esse médico, né? Esse profissional? Tô sentindo algum problema no estômago, alguma coisa tá me fazendo mal, eu não sei o que é. Então você vai chegar lá. Ele não vai chegar lá e vai te dar a resposta. O que ele vai fazer? Ele vai usar um instrumento, literalmente um instrumento, né? Coloca aquele negócio bom aberto dentro da sua garganta para olhar dentro de você a origem do problema. O que está causando aquilo? E depois que ele olha aquilo, aí ele vai dizer, olha, já entendi, o problema é esse. Vamos fazer assim, assim, assado. É exatamente isso que a constelação faz, tá? A constelação, ela trabalha dentro da terapia sistêmica, dentro de uma sessão comum, só que ela é um instrumento que a gente vai usar, uma técnica que a gente trabalha para conseguir você olhar para a origem, conseguir ajudar você a olhar para a origem do seu problema, tá bom? O problema que você vive, a causa disso, qual é a relação que isso tem para a sua família. Agora, para fechar aqui, eu vou te dar alguns exemplos, já dei alguns, né? Mas aqui eu coloquei alguns bem pontuais aqui, de problemas que podem estar relacionados às suas questões familiares e que você não sabe, tá? Então, se você vive uma dessas situações aqui, já sabe, isso aqui é um ponto para você observar e tratar. Ó, pessoas que têm problemas com projetos que começam bem, mas não terminam bem. Sempre tá convivendo com pessoas que acham que vão te abandonar e te decepcionar. Sempre tem a sensação de que vai ser abandonado e decepcionado. Tem relacionamentos afetivos frustrados, dificuldade de se conectar afetivamente, relacionamentos superficiais, nunca consegue se apegar às pessoas. Tem muitos planos, mas não tem força para começar nada. Desculpa. Tem medo de começar alguma coisa nova, um estudo, um trabalho, um curso. Medo de forma geral, tá? Não consegue guardar dinheiro e tá sempre com dívida. Isso aqui são algumas questões bem pessoais que tem a ver com os seus laços familiares, com o seu sistema. E às vezes a gente tá brigando, se esforçando um pouquinho mais para ver se resolve, quando na verdade não vai resolver, porque não depende só de você. Isso está ligado a questões familiares, questões sistêmicas, e a constelação ajuda você a ver, tá? A constelação tem vários métodos, várias formas várias técnicas diferentes, né? O método que eu uso, né, é o método na água. Tem profissionais que usam pessoas para fazer, inclusive tem uma reportagem do Fantástico, até se você pesquisar no YouTube vai aparecer, que eles mostram a constelação atuando no judiciário, que até hoje se usa, e na verdade tem ajudado muitas questões. Essa semana eu revi essa entrevista, né? E lá eles usam o método com pessoas. Tem o método com bonecos na mesa e tem o método da água, que é o que eu uso, tá? E aí, ali no prato com água, e, né, com os bonecos, deixa eu pegar meus bonequinhos pra vocês verem que coisa linda. Ó, não apaga a luz não. Se vai dar pra ver aqui. Os bonequinhos estão bem pertinhos, tá vendo? Bonequinho GVA, que não tem vida própria, parece, mas não tem. Até porque não é mágica, né, gente? Então, a gente pega os bonequinhos e coloca num prato, né, com água. E aí cada movimento, né, que não é aleatório, eles se movem de acordo com as memórias que estão dentro de você. A gente consegue interpretar, de acordo com o conhecimento que nós temos, com o estudo que nós temos, todo movimento significa alguma coisa, nos comunica alguma coisa. E nós que temos acesso a isso, vamos transmitir, traduzir para você o que isso significa, tá bom? Então, é assim que funciona. Eu não vou adentrar muito na questão
de como é, eu vou vir fazer vídeo esses dias para mostrar como funciona um pouquinho, tá? Mas agora o foco aqui não é esse, era falar sobre o quanto que é prático, o quanto que é eficiente a técnica, a ferramenta da constelação familiar. Não só a técnica do prato, literalmente, mas todo esse conhecimento. Porque não adianta a gente ter a técnica, ou só fazer a técnica, sem ter o conhecimento. E o conhecimento é bom, e aí vem Bíblia de novo, né? Porque o conhecimento da constelação sistêmica nada mais é do que você renovar o entendimento. E o Humanos fala sobre isso, eu amo esse versículo, né? Que é você renovar, mudar a sua forma de pensar, mudar a forma de ver. Então, quando eu falo para você assim, comece a se perguntar o porquê de muitos padrões, quero provocar você a pensar assim, deve ter alguma coisa de errado. Peraí, preciso procurar saber disso aí. E aí o seu entendimento vai ser renovado. A forma de você pensar vai ser mudada. E você vai começar a ver coisas que você ainda não sabia. Vai começar a ter acesso a memórias, a informações que até então você não sabia. E sabe o que é interessante? De que quando você não sabe uma coisa, quando você não tem acesso à informação, e essa frase aqui é linda por conta disso, é que você acha que é normal, né? Quando você não tem acesso ao conhecimento, você acha que tudo é normal, que é tradicional, que a vida é para ser assim mesmo, funciona desse jeito. Não, aqui tudo é assim, né? A gente costuma dizer, peraí que eu vou botar a frase aqui que saiu. Gente, esqueci a frase do homem, peraí. Inconsciente, peraí. Quando a gente não sabe, gente, esqueci, deixa pra lá. A frase ela fala assim, ó, lembrei, até que você se torne consciente, olha isso. Até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá achar que tudo é normal. Você vai achar que tudo é normal, porque você tá ali vivendo no automático, como todo mundo tá vivendo. Não, aqui em casa todo mundo é assim, aqui em casa todo mundo morreu de cirrose. Não, aqui em casa todo mundo morreu de câncer. Não, aqui em casa todo mundo tem câncer mesmo. Então, até que você se torne consciente. O inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai achar que é normal. Então, qual é a minha proposta aqui? Renovar o seu entendimento. Fazer você entender que algumas coisas não são normais. Mas que, enquanto você estiver com seus olhos fechados, com a sua mente, com o seu entendimento fechado para isso, você não vai conseguir fazer diferente. Voltando lá em Romanos, eu sempre falo sobre isso. A parte do viver o que é bom, perfeito e agradável só vem depois que houve uma metamorfose na mente. Só vem depois da renovação do entendimento através de uma transformação. Então não dá para você querer viver uma vida diferente, melhor, avançar em algumas coisas, se você continuar pensando do mesmo jeito. Você continua achando, igual todo mundo te ensinou sempre, que comer manga com leite faz mal, que deixar o chinelo virado para baixo faz mal. Porque você aprendeu assim, nasceu assim, deve ser isso mesmo. Não procura saber a verdade, não procura buscar entendimento sobre a verdade. Não, gente, peraí, será que isso aqui é assim mesmo? Não, será que todo mundo tem que morrer de câncer mesmo? Comece a se perguntar. E aí você vai encontrar respostas, e aí você vai ser livre, para fazer escolhas diferentes. Enquanto isso não acontecer, não vai ser possível fazer escolha diferente. Não vai ser possível. Ok? Então, minha proposta aqui é essa, né? Hoje é só um dos primeiros vídeos que eu quero fazer, que eu quis fazer sobre constelação. Se você chegou no final, volta aí no início, vale muito a pena. Quero te convidar a ficar e me acompanhar aqui por esses dias. Eu quero que a gente vai compartilhar muito mais informação, muito mais depoimento de pessoas que foram transformadas através desse conhecimento. Eu quero te deixar duas coisas aqui. A primeira é que quando acabar a live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta para dúvidas sobre constelação familiar, tá? E aí, se você ficou alguma coisa em dúvida ainda, e geralmente as perguntas, a dúvida de um é de outro, eu vou deixar salvo, porque outras pessoas podem também ter a mente renovada sobre isso, entender mais.
E o outro convite é que se você se identificou em alguma questão, se você se viu em algum padrão familiar, se você se percebeu em algum medo que não é seu, algum comportamento que não é seu, né? Em algum daqueles exemplos todos que eu dei aqui, de situações que você vive, mas que estão relacionadas à sua família, ao sistema, ou às pessoas que você se conectou na vida, me chama lá no link da bio e marca uma sessão de constelação, porque eu posso te garantir que não é pela constelação, tá? É pelo conhecimento que Deus nos deu através desse homem, através dessa filosofia, através de todo esse conhecimento que a gente aprendeu, que isso transforma a nossa vida. Isso faz com que a gente viva uma vida mais leve, com que de verdade a gente seja livre para fazer as nossas escolhas, viver a nossa vida, a nossa história. Tá bom? Muito bom ter vocês aqui. Obrigada pela oportunidade de servir vocês, de cooperar um pouquinho, de contribuir, de compartilhar esse conhecimento. Se foi bom para você, curte lá depois, comenta, compartilha com seus amigos, tá bom? Um bom final de noite para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.